boa tarde. A minha equipe ela é composta pela Milena Bezerra da Fonseca e por mim, Lucas Eugênio de Oliveira. A gente vai apresentar o trabalho de processo de software e o tema é o desenvolvimento de um processo de software aderente à ISO 9001-2000, baseado no processo ágil Scrum. Esse trabalho é baseado em um artigo e os autores desse artigo são o Antônio F. dos Santos Júnior, o Valdemir Júnior da Silva e o Vicente F. de Lucena Júnior. O objetivo geral desse artigo é mostrar como a união do padrão de qualidade ISO 9000 em 2000 e o processo Agile Scrum podem beneficiar qualquer empresa de desenvolvimento de software que utilizem a junção dos dois. E para isso, ele realiza alguns procedimentos. O que são? O procedimento é usado para definir o novo processo de desenvolvimento de software aderente a ISO 9000 em 2000, baseado-se na experiência do departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa no uso do processo Agile Scrum. Para atingir esse objetivo, foi aberto um projeto de melhoria de processo, onde teve as seguintes etapas. Ação 1, que é identificar as atividades e os artefatos relacionados ao macroprocesso. Ação 2, que é obter a frequência das atividades e artefatos identificados. Ação 3, que é fazer a análise crítica do uso dessas atividades nos processos. Ação 4, elaborar e apresentar propostas de processo baseado na análise crítica. Ação 5, revisar, aprovar e divulgar o novo processo. Ação 6, realizar treinamentos no novo processo. E 7, acompanhar o uso do processo nos projetos. Agora a gente vai fazer a descrição do desenvolvimento. Que a primeira ação, como eu já foi dito, é identificar as atividades e artefatos relacionados ao macroprocesso. E ela consiste em o CGI elaborar um documento mostrado, que vai ser mostrado nessa tabela abaixo, que contém as atividades macro de desenvolvimento de software e suas respectivas fases. Este documento foi enviado ao Scrum Master para que preenchessem as colunas referentes ao projeto, com os artefatos que evidenciavam a execução das atividades correspondentes, desenvolvendo-as ao CGI em seguida. A tabela ficou um pouco pequena aqui no PowerPoint, aí não dá nem para vocês verem muito bem, mas aqui é ela seria, como seria o formulário de aderência dos projetos ao macroprocesso. É o formulário de aderência. Agora a ação 2 é obter a frequência das atividades e artefatos identificados. Isso quer dizer o quê? Que o CGI elaborou uma tabela, que é essa daqui de baixo, com o objetivo de identificar a frequência de uso dos artefatos e a aderência dos projetos às atividades do macroprocesso, e, consequentemente, a ISO 9001 e 2000. A tabela 2 é artefatos mais usados em cada atividade e sua respectiva frequência. Como já tinha falado, ficou muito pequeno, não dá para vocês verem, mas aqui mostra a fase, as atividades, os artefatos mais usados pelaquela atividade, a frequência de uso. Ação 3. Fazer análise crítica do uso dessas atividades no projeto. Para fazer a análise crítica, foram realizadas 3 reuniões com duração média de 1h30 cada, tendo a presença do CGI, dos Scrum Masters e de um representante da área de testes. O objetivo foi identificar os gaps entre as atividades realizadas pelos projetos e as atividades do macroprocesso, bem como definir as ações para cobrir os gaps e, desta forma, obter 100% de aderência à ISO 9001/2000. Ação 4. Elaborar e apresentar proposta de processo baseada na análise crítica. No Sistema Integrado de Gestão, que é o SIG, da empresa, já estavam definidos o processo de aprovação de processo e os formulários padrão para descrevê-los. Os formulários de descrição de processos são o Manual de Processos, que é o MP, que ele descreve objetivos, estrutura e processos internos de um departamentos. B. Instrução de trabalho,
que é o ITER, que ele descreve em detalhes as atividades específicas de cada departamento. C, indicadores que eles apresentam as métricas do departamento, bem como as metas a serem alcançadas, né? Ação 5. Revisar, aprovar e divulgar o novo processo. Após a revisão das instruções de trabalho e do manual de processos pelos Scrum Masters e a equipe de testes, os mesmos foram enviados para o Departamento de Garantia da Qualidade, que controla o SIG, que revisou os documentos quanto a conflitos com outros departamentos e inconsistências. Em seguida, os documentos foram enviados para o diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento para revisão final e aprovação. Ação 6. Realizar treinamentos do novo processo. Foram oferecidos 10 sessões de treinamentos com duração de 2 horas cada, todos com o mesmo conteúdo. O Sistema Integrado de Gestão SIG, a ISO 9001, e todos os processos do departamento. Neste treinamento, foram usados o portal do SIG, uma apresentação em PowerPoint sobre a ISO, o manual de processos, as instruções de trabalho e os formulários relativos ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Por último, vem a ação 7, que é acompanhar o uso do processo nos projetos. O acompanhamento dos projetos pelo CGI diz respeito à consultoria no uso dos processos e à revisão dos artefatos gerados. O CGI participou das reuniões Sprint Planning e de alguns daily meetings dos projetos, para orientar a equipe no uso dos novos processos. E os resultados que alcançados foram que o desenvolvimento do processo envolveu um grupo de 9 Scrum Masters, incluindo o CGI, e partiu da premissa de que, no Scrum, o time é o responsável por definir as atividades necessárias para cumprir os objetivos que lhes foram endereçados. Portanto, o procedimento pode ser utilizado em qualquer instituição de desenvolvimento e de software que já utiliza o Scrum e que pretenda padronizar ou documentar seus processos de uma forma prática. O desempenho dos projetos já é alto antes da padronização dos processos e se manteve após a institucionalização, o que foi comprovado pelos indicadores desvio de prazos e desvio de custo. Na auditoria interna ISO, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento obteve aderência de 92%, sendo as não conformidades corrigidas em menores de uma semana. Foi exatamente isso que aconteceu. E obrigado pela atenção.